Olá, sou eu de novo, irmã Domingas, vim aqui trazer uma mensagem da Palavra de Deus, a minha oração que sirva para mim e para você, porque enquanto eu estou lendo e compartilhando, está enchendo também a minha vida da sua graça, a sua palavra vem como pão para nossa alma, que na realidade o Jesus disse que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E a gente crê, nós cremos que a palavra de Deus que está na Bíblia é palavra de Deus. Portanto, ela enche a nossa alma. É a nossa alma, a nossa vida precisa de comida, precisa de alimentação sólida para que nosso corpo possa sobreviver, ficar de pé e ter boa saúde, e a nossa alma vai morrendo sem a palavra do Senhor. Ela nos vivifica, a nossa alma. É uma parte que menos as pessoas se preocupam, é com a alma. Procura muito, né, as coisas que o nosso corpo, a nossa matéria precisa, mas se preocupa pouco com aquilo que a nossa alma precisa, que é o pão. É o pão da vida, que é a palavra do Senhor. Portanto, aqui eu escolhi 3 textos da palavra do Senhor, é sempre em Pedro. A primeira é a prova, né? A nossa prova da nossa fé. A prova da nossa fé, ela está escrito em 1 Pedro 1,7, que diz: para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provada pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Tudo, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Ele era palavra, né? Ele é a palavra, foi feito carne, escrito em João 1. Ele é a palavra e a palavra se fez carne e veio habitar no meio de nós. Então, ele é a palavra. Tudo que está escrito aqui se refere a Jesus. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas se convertem a Jesus e acham que já está tudo bem, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ter uma prova real nas nossas vidas, né? Aqui nós acabamos de ler. E que é provado como ouro no fogo. O ouro é um metal precioso, mas ele vem purificado no fogo para ter o seu valor, né? Para ter o seu valor. E assim é a nossa fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A entrada é Jesus, a porta é Jesus, mas a purificação da nossa fé são as provas, não é? Como está escrito aqui. Então, tem a outra parte que é em 1 Pedro, né? 15, em 1 Pedro 15, que diz assim, em 1 Pedro 1,15, que diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver, né? Como a gente é feito carne, é alma, corpo e espírito, então a gente tem 3 partes no nosso ser, que constitui o nosso ser, né? Corpo, alma e espírito. E se é assim,
a parte de Deus, como Deus é espírito, a parte de Deus em nós é espírito. E ele se alegra se vivemos a nossa vida em espírito, em santidade, porque nós vamos se humilhar, vamos parecer com Ele, né? Em santidade. É essa parte Deus se alegra, é a parte dele, é a parte que somos nele. Como o DNA, Deus, como o seu filho, cada filho tem o DNA dos pais, Deus, nós temos, quando nós se convertemos a Jesus e vem a transformação, pela a resistência na prova, vai vindo a transformação na nossa vida, no nosso ser, no nosso ser mais íntimo, que é a nossa alma, vem transformada. E essa transformação vai fazendo a gente ser parecido com Deus. Por isso que ele diz, seis santo, porque eu sou santo, não é? Então, depois que nós somos santos, né? Vem a transformação e aí somos santos. E então ele já diz o que nós somos nele. Não é uma pretensão. Ah, vocês estão dizendo aí que vocês são santos, porque vocês é melhor do que alguém. E já vi muito essa história, né? Vocês estão pensando que vocês são melhor do que os outros? Não é assim, não. Todo mundo é igual. Mas aí o Senhor está mostrando como é que a gente fica filho. Por enquanto, o mundo inteiro é criatura. Depois do homem caído, o homem se destacou de Deus. Se destacou de Deus pela sua própria escolha, porque ele desobedeceu, se destacou de Deus. Em Romano 3:23 diz: todo homem pecou e separado está da glória de Deus. E a filiação em Deus, de novo, Deus teve tanta compaixão que ele mandou o seu filho. Para quê? Para morrer em para morrer em nosso lugar. Para quê? Para que o castigo que era para nós foi todo em Jesus. Mas não foi para todos que estão no mundo, é para todos que aceitam Jesus como seu Salvador. Foi o único modo que Deus planejou para o homem voltar para ele, tornar-se filho, porque até então a graça de Deus cobria até hoje toda a humanidade, por graça, a graça mundial, a graça universal, porque chove na horta de todo mundo, o sol clareia todo mundo que luta consegue alguma coisa no termo material, né? Se desenvolver, consegue até enricar e tudo sem Deus, né? E ele deixa, ele dá corda, mas na esperança que nenhum homem se perca, que todo venha receber a Jesus como seu Salvador e, por fim, ganhar a vida eterna. Porque o pecado que era sobre nós, o seu filho carregou. Então, daí para frente, nós vamos lutando também. O Espírito Santo é nos dado para poder nós termos poder de resistir o pecado que éramos envolvidos. E até hoje o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não tem força para sair do pecado. Todos somos pecadores, mas com a diferença, Jesus pagou o preço daquele que recebeu ele como Salvador. E aí, depois que a gente está nesse patamar de ter recebido, de estar sendo aprovado nas provações, de procurar ser santo, porque se ser santo fosse uma questão assim,
muito fácil, fosse uma questão que pertencesse só à parte de Deus, só um investimento de Deus, então ele não ia mandar, ele não ia nos ordenar, ser santo, porque eu, o pai de vocês, sou santo. Ele não ia ordenar isso, porque já era subentendido que uma vez recebido Jesus como Salvador, íamos continuar naquela mesma, eh, naquela mesma vida que nós vivíamos, mas a gente tem que lutar contra aquilo que nos faz pecar, né? E aquilo que nós não conseguimos com esforço, com força de vontade, com oração, não conseguimos, quando chegar lá, no dia do juízo, o Senhor já tem dito: olha, o seu nome está escrito no livro da vida, porque quem pagou os seus pecados foi eu, na cruz do Calvário, e você aceitou isso. Você aceitou isso, você aceitou a minha graça, você aceitou a minha salvação, a salvação de Deus por intermédio minha. Eu sou a porta. Quem entra por meio de mim encontrará pastagem. Sairá e voltará e entrará até é livre dos pecados, daquilo que nos condena. Então, aí Deus diz para nós o que nós somos em Cristo. Ele nos diz assim: olha, vocês são em Cristo isso aqui. Em segundo Pedro 9, diz assim, 2:9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele nos diz aqui: vocês são, quem fez esse passo, aceitar Jesus como Salvador, passar pela prova e continuar se santificando. Então, vocês são esse povo aqui, uma geração eleita, né? Um sacerdócio real, uma geração santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, né, a sua maravilhosa luz. Então, e ele chamou esse povo das trevas à maravilhosa luz. A pergunta é: você se sente esse povo? Você se sente parte desse povo? Você se sente que realmente você está nesse nível aqui dentro do reino de Deus, que foi chamado das trevas à maravilhosa luz? Ou então você acha que você nunca vai ficar na luz? Nunca vai ter essas coisas que Deus mesmo disse que você é. Você é um sacerdócio eleito. Então, você foi eleito por quê? Porque você entrou naquilo, na inscrição e no projeto que Deus fez para você. Deus fez esse projeto para o mundo inteiro. Esse projeto aqui. Por que dizem eu sou crente? Porque eu creio. É a palavra crente, eu sou crente, a palavra crente vem de crer, eu creio. Então, mostra as tuas obras, né? Mostra que tu crê seguindo aquilo que o Senhor falou na sua palavra, que Ele designou na sua palavra para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é escrito, um versículo muito, muito conhecido,
de João 3,16. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer o quê? Aquele que não crê, a gente fala, você sabe que existiu Jesus, que Jesus veio na cruz, que Jesus morreu para o mundo e ele veio para o mundo. Aí quando diz assim, o povo que estão nas trevas, eles se aquietam e estão tranquilos, porque ele pensa que ele está no mundo, então foi para ele também. Sim, foi para ele também, mas tem um porém, né? Tem um porém que vem para você, mas você tem que receber, não é? É um presente de Deus para nós, para todo mundo. Mas se eu não recebo, esse presente nunca vai ser meu, não é? Aí chego no aniversário com um presente na mão, eu comprei aquele presente com tanto, fui na loja, procurei comprar, escolher e tudo, perdi tempo. Aí chego lá no aniversariante, olha aqui o presente. Tô com o presente na mão, mas ele nunca estira a mão para pegar aquele presente. Então, aquele presente nunca vai ser dele. É igual, é o que está acontecendo e é o que acontece até hoje. O mundão não quer estirar a mão para receber esse presente de Deus, do Deus Pai, que é Jesus, o Salvador, né? Tem que receber, e depois que você receber e saber tudo que Jesus fez por você e para pagar pela sua alma, para o seu nome ser escrito no livro da vida, o que você vai fazer? Nossa, até agora eu andava com os olhos fechados. Agora eu vou seguir a luz, porque ele diz: eu sou a luz do mundo. Então agora eu vou seguir a luz. E como é que você faz para seguir essa luz? Lendo e pondo em prática o seu evangelho, não é? Tudo que ele nos ensinou no seu evangelho, nós temos que observar e fazer nosso, né? Aquilo que o Jesus manda. Aqui e acolá você pode escorregar, não que você tem que escorregar. Você pode escorregar, mas voltar, né? Voltar e se arrepender e continuar o caminho. Se você escorregar e direcionar outro caminho, você vai encontrar aquilo que Jesus tem preparado para mim e para você? Não, porque você ganhou um outro caminho. E aquele caminho ali não vai levar aonde ele tem, não é? Preparado para nós, que é o reino eterno. E não acreditar, meu irmão, minha irmã, ou aquele que ainda nunca leu a palavra e que, se cair nas suas mãos, nos seus olhos, nos seus ouvidos, essa palavra, não ignorar. Porque Jesus disse: eu estou à porta e bato. Ele disse em Apocalipse, se não me engano, é Apocalipse 21, se não me engano, hein? Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cenarei com ele e ele comigo. Quer dizer, vai ter comunhão e, por fim, vai ter a vida eterna. Mas se não, desde o começo de Adão e Eva, todos os homens estão na mesma situação, separado da glória de Deus. O único que faz essa união de novo da criatura com o Criador e eles se tornarem filhos de novo, o que era o propósito que Deus tinha com o início da humanidade, então você vai entrar, nós vamos entrar onde? No reino de Deus que Ele está preparando para nós, não é? E se a gente morrer hoje, vai entrar no reino de Deus, assim como Ele disse para aquele ladrão que estava na cruz, ali um blasfemava dele e o outro dizia: não, não blasfema dele, esse aí não fez nada, nós somos culpados, mas esse aí não foi culpado de nada. E aí ele pediu: Jesus, lembra de mim quando estiver no reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando você tem que eu e você temos que escolher em vida.
Porque depois da morte não tem purgatório nenhum. A Bíblia não nos diz esse negócio de purgatório. Foi os homens que inventaram. Isso é mentira de Satanás, para você achar que ainda tem uma segunda chance depois daqui que você passar para o lado de lá. Então, Jesus, o Evangelho do Senhor mesmo fala claramente na parábola de Jesus ali do Lázaro, o pobre e o rico. E se alguém não souber dessa parábola, é uma parábola muito, muito clara, que quem morre vai para o lugar que viveu aqui na terra. Viveu servindo os seus prazeres, mudando a sua vida ao seu belo prazer e esqueceu Jesus, esqueceu Deus, esqueceu as ordenações de Deus. Então, lá depois dessa vida, não vai ter uma outra chance, não vai ter. Então eu te digo isso porque Jesus mandou a gente pregar o Evangelho e isso é palavra do Evangelho. Se ele mandou a gente pregar o Evangelho, então ele não vai dizer, não, você vai andar dessa forma para agradar a Deus. Mas vocês não. Vocês aí, vocês podem fazer o que quiser, não pôr em prática a palavra do Evangelho, nem nada, que depois do lado de lá vai ter ainda uma última chance. Não é assim. A vida pode parar para vocês, ou para nós, né? Digo para nós porque somos uma raça humana. Mas comparado àquilo que nós escolhemos aqui, vamos ter caminhos diferentes. Depois de lá, depois dessa vida aqui na Terra, vamos ter do lado de lá caminhos diferentes. Você escolheu viver nos pecados da vida e não querer saber de Deus, e não querer saber do Evangelho, e não querer saber de Cristo, que Ele é a porta. Ele mesmo diz que Ele é a porta. Ele é a porta, né? E também o outro, eu sempre uso muito esse versículo, que é um versículo que me chamou muita atenção, que estava muitos anos faz, eu vi esse versículo escrito no muro de uma casa e me impactou, que era escrito assim, é em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Tem gente que vai por meio de santos, chama os santos para ser intercessor, chama os espíritos para ser intercessor, chama defunto que já morreu, que isso não existe. Que isso não existe, porque em Hebreu 9:27 está escrito, o homem está destinado a morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Então, não tem que ir reencarnação, não existe. O Evangelho abomina esse negócio de encarnação. Portanto, o Evangelho nos ensinou isso. O homem morre uma vez só, depois de que vem o dia do juízo. Então, meus amados, no Senhor, meus irmãos, olha, Jesus quando vier, nós temos que estar no caminho do Senhor, servindo o Senhor. Quando nós morrermos, temos que estar no Senhor, vivendo no Senhor Jesus, acreditando no Senhor Jesus. Temos que ter arrependido do nosso pecado e aceitado Jesus como nosso Salvador. Muita gente acha que isso muita gente diz fanatismo. Mas se você pega da palavra e pega para você está andando no caminho que o Senhor quer, porque a Bíblia é a palavra. Isso é amar Jesus. É saber que sem Ele não tem redenção.
Sem ele não tem vida eterna. Sem ele não tem esperança no reino de Deus. Então, meus amados, meus irmãos, tudo isso que eu li até agora, o final é o quê? O final é o quê? Deixa eu botar meus óculos. O final de tudo é o quê? O final é 1 Pedro 1:9, que diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Quer dizer, todo esse trajeto, quando a gente aceitou, e muitas vezes as pessoas vê algum crente nas provas, né? Nas provas, que está na fornalha, né? Purificando a sua fé. Aí, muitas vezes, pessoas que nem é crente, nem nada, tá numa boa, tem dinheiro, tem não sei o quê, tem que ter saúde, né? Mas os que estão na prova, não ignoreis, né? Os que estão em Cristo e também nas provas. Porque no fim disso tudo é o quê? É tornar a lei, alcançando no fim da vossa fé a salvação das vossas almas. Em 1 Pedro 9. Em 1 Pedro 1:9. Então, para que tudo esse caminho? Porque, na realidade, as provas servem para quê? Para nos santificar, para nos aprovar, depois nos santificar, depois nos ser aquilo que Deus quer que a gente seja, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Depois de uma pessoa ser aquilo que Deus chamou para ser, que é uma geração eleita, um sacerdócio real, para quê? É para nos vantar? Não. É para nos anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, você vai proclamar quem? Você, movido pelo Espírito Santo, você não vai proclamar outra coisa a não ser as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a maravilhosa luz. Então, antes disso, você estava onde? Por que estava dizendo? Das trevas, chamou vocês das trevas. Porque sem Jesus, que é a luz, você está nas trevas. Quando você morrer, você vai para as trevas. Para as trevas, longe de Deus. O seu espírito, a sua alma, não vai estar na luz. Agora, você pode dizer assim, você está usando aí, de para poder fazer medo, né? Para poder a gente ter medo, para poder aceitar Jesus? Não, não é isso não. Mas é para você saber o quê? Se eu sei que tem um caminho, que tem um buraco, ali no fim, no fundo, no fim da estrada, e eu tô vindo de lá, e aí eu tô vendo alguém que tá indo para lá, o tempo tá escuro, é trevas, e o que que eu vou fazer? É dizer, olha, não caminhe por aí, porque eu passei por ali e eu vi um buraco imenso. É capaz que você vai cair lá, porque tem um buraco muito grande lá. Eu estou fazendo medo para ele? Não, eu estou investindo por amor. Eu não quero ver meu irmão cair dentro do buraco e morrer lá. Eu não quero ver você que já fez um pacto com Jesus ficar vir a falta de fé, o desânimo e sair do caminho. E ir do caminho da luz para o caminho das trevas. E depois as trevas vai ser eterna. As trevas com aquilo que Jesus disse, que Lázaro descreveu o que é o inferno para nós. O Lázaro não. O Lázaro. Tinha o rico e o Lázaro.
A parábola do Lázaro e o rico descreve como era o inferno. Ele pegou e disse: ó pai Abraão, manda Lázaro botar o seu dedo na ponta da minha língua, porque o lugar que eu estou é tremendo, tem fogo. O lugar que eu estou é de sofrimento. E você vai para o lugar com Jesus, é eterno. E o lugar lá para onde o rico da parábola de Lázaro foi, é eterno. Então Jesus escreveu essa parábola no seu evangelho para poder nos avertir. Olha, aquele lugar lá é de fogo ardente. É de fogo ardente. Muitas vezes, eu quando pregava o evangelho, eu não falava não das verdades para as pessoas, com medo que as pessoas pudessem ficar chateadas, ou então ela está no caminho dela lá, vivendo bem, e eu apresentar para ela um futuro tremendo se ela não aceitar Jesus. Aí eu ficava pensando, como é que eu ia dizer isso? Mas Jesus, por amor àquela pessoa, você tem que dizer a verdade. Porque se a pessoa continuar no seu caminho de treva, é uma escolha sua. E depois, no dia do juízo final, ela não vai dizer: ninguém me avisou. Que história é essa? Eu estou aqui e eu vou ser jogado ali naquele lago de fogo sem, sem ter mais uma possibilidade. Não, você teve possibilidades. Você teve. Você teve possibilidade. E eu prefiro ser direta e explicar a você do tempo que Deus ainda está te dando.